Amém. Aleluia. Antes de sentar, abra comigo o Evangelho de Mateus, o último capítulo, capítulo 28 de Mateus, versículo 16, finalzinho do Evangelho de Mateus. Acharam aí? É fácil, né? O primeiro livro do Novo Testamento, o último capítulo e os últimos versículos. A partir do versículo 16. Amém? Na bênção. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Podem sentar. Essa palavra eu creio que todos, a maioria conhece. A gente chama de a grande comissão. E eu quero hoje estar meditando com os irmãos mais alguma coisa em cima desta palavra. Algo a mais. Pois eu mesmo sempre fiquei preso na grande comissão. O id, ir, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Excelente, realmente é isso. É o chamado de Deus para todos nós, todos. Amém? Quem crê em Jesus aí, levanta a mão. Então esse chamado é para você, meu irmão, é para você, é para mim, é para todos nós. Para cada um de nós. Porém, tem uma parte B aqui, continuando no versículo 20, que muitas vezes tem sido deixado de lado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Amém? Esse ponto é um ponto um pouquinho mais crítico. E eu quero dizer para os irmãos, principalmente na época e no período que nós estamos vivendo e passando, como igreja, como corpo de Cristo. Então, ir batizar e atender o chamado, aceitar Jesus, realmente é uma coisa que eu creio que a igreja tem feito. Aqui, às vezes, uma deficiência aqui, outra ali, mas tem feito. Mas esse segundo ponto é uma coisa que nós estamos com muita defasagem. É uma coisa que estamos assim perdendo muito, que é ensinar a guardar todas as coisas. Fala assim comigo, todas as coisas. E esse ponto é crucial. Isso é muito importante. Porque do jeito que nós estamos vivendo ultimamente, tem sido feito assim, não, isso pode ficar de lado. Não, não é bem assim. Olha, não puxa muito aqui. E o Senhor deixou muito bem claro que nós devemos ensinar a guardar todas as coisas que Ele tem, ensinou, colocou e tem colocado. Eu quero fazer aqui uma comparação. Hoje à tarde eu estava ali preparando a palavra. Eu quero fazer uma comparação com o período que passava Israel, na época em que Jesus veio, que estava sob o domínio romano. Israel estava sob o domínio romano. E nesse período em que Jesus veio até a terra para cumprir com as Escrituras, veio Deus feito homem, esse período sob o domínio romano é um período que nós conhecemos na história como um período helenista. Esse período helenista é uma herança que Roma trouxe das conquistas gregas. A conquista grega trouxe essa questão do helenismo. Ou seja, eu conquisto um povo, mas eles podem continuar com a maneira de administrar, de cuidar a sua terra, porém, sob nossa supervisão. Eles podem adorar os seus deuses, porém, nós vamos colocar também a adoração dos nossos deuses. E esse é o cenário, esse é o ponto em que encontrava-se, por exemplo, Israel, na época em que Jesus veio, sob o domínio romano. Vocês adoram a Javé? Vocês adoram ao seu Deus de Abraão?
sem problema nenhum, pode continuar a adorá-lo. Porém, nós trouxemos aqui algo novo, nós trouxemos aqui coisas a mais. E isso é o que nós chamamos de governo helenista. E eu quero trazer isso para vocês, para todos nós essa noite, porque a estratégia do inimigo não muda. E ele tem usado isso dentro da igreja. Ou seja, você pode continuar sendo cristão, você pode ser crente, você pode continuar aqui com o seu Deus, porém tem isso e aquilo, e vai introduzindo coisas que são malignas. E é interessante, eu quero pegar aqui mais ou menos, eu lembrei de uma vez um estudo que tivemos a respeito disso, de como que funcionava naquele período, e eu quero dizer para vocês o seguinte, fazendo uma comparação e entendermos. O povo de Israel, eles estavam ali, sabiam que tinham que combater, de maneira bem drástica, eles tinham que combater essa invasão romana que trazia essa cultura e também adoração a outros deuses. Eu não estou dizendo que no meio daquele povo, do povo judeu, não tinha pessoas que foram contaminadas e se desviaram. Porém, eles tentavam ao máximo manter aquilo que era a palavra de Deus. Aquilo que estava nos primeiros livros da Bíblia, principalmente, da nossa Bíblia aqui, da Torá, chamado Pentateuco. Então, eu quero só falar para vocês o seguinte, as crianças aprendiam desde pequena em casa, com os pais, e vinham aprendendo da palavra do Senhor. E era obrigação dos pais estar ensinando aos filhos toda a palavra, estar vindo ensinando, para que pudesse guardar no coração. Aquilo que diz o Salmo 119, guardar a palavra no coração para não pecar contra o próprio Senhor Deus. Amém, igreja? Então eu vou aqui tentar explanar alguns pontos para que a gente possa entender aquilo que Deus tem para nós. Então, começava, quando a criança fazia 6 anos, ela ia agora para uma sinagoga. Existe o templo é tinha um único templo em Israel, e tinha várias sinagogas esparramadas nas principais cidades. A partir de 6 anos, a criança era levada à sinagoga, e ali ela passava agora para um novo aprendizado, em hebraico chamado Bet Sefer, ou seja, Bet, casa do livro. Eles vão aprender agora de uma maneira sistemática a palavra de Deus. Então nós temos que entender, naquele período que o Senhor Jesus estava aqui na terra, nós não tínhamos essa facilidade que temos hoje, de ter livros impressos, então eram pergaminhos, então era tudo cópias manuais, então é difícil. E havia necessidade de aprender realmente a palavra e estar colocando desde pequeno. Ou seja, a criança já começava a aprender em casa com os pais, e com 6 anos ele ia para a sinagoga, e ali ele ia aprendendo agora a Torá, e aprendendo principalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros. E ali era naquela questão de decorar mesmo, fazê-los decorar, fazê-los aprender. E muitas vezes nós achamos, por exemplo, que trazer os nossos filhos à escola bíblica ou trazer ao culto é uma coisa muito pesada, é algo que não deve acontecer. Meus irmãos, nós vemos que nunca é demais. Quando nós ensinamos aos nossos filhos o caminho do Senhor, até a velhice nunca mais se desviará dele. Amém? Então eles vinham ensinando de maneira sistemática. E as crianças então, a partir dos 6 anos, eles entravam agora nessa questão do Bet Sefer. Eles estavam agora com uma pessoa, estavam com um rabino, uma pessoa que conhecia a palavra e ia ensiná-los de maneira sistemática. E todo judeu, ele tinha que aprender, ele tinha que saber na ponta da língua a palavra de Deus, tinha que saber a história do seu povo, saber a libertação que Deus tinha feito na vida deles, como povo de Deus escolhido do Senhor, tinha que saber a respeito da aliança dos patriarcas, começando com Abraão, indo a Isaac e chegando a Jacó, tinha que conhecer a questão das tribos que o Senhor abençoou, tinha que conhecer a palavra de Deus. Toda criança ia sendo instruída para poder vencer todo o ataque helenista, tudo aquilo que vinha de fora, porque pela palavra o Senhor nos liberta. Amém? Fala assim comigo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
E isso é uma coisa viva e verdadeira, porque é algo que vem de Deus. Nós devemos seguir ao mesmo caminho. Nós não podemos negligenciar tudo isso. Bom, a partir daí, 6 anos, e até os 12 anos. Aos 12 anos, agora ia para um outro patamar, uma outra fase. Aos 12 anos, a criança passava por uma prova, uma sabatina, vamos pôr assim, e ela ia agora aprender aqueles que realmente se destacavam, aqueles que cresciam, aqueles que aprendiam da palavra do Pentateuco. Agora eles iam aprender também os profetas, iam aprender os outros livros, ou seja, fechar agora aquilo que era a palavra deles, de Gênesis até Malaquias. Então agora eles teriam que aprender mais, ou seja, então agora aos 12 anos, eles vão para uma outra fase. Até eu notei aqui, Bet Talmud, que é a casa de aprender. Agora eles eram levados a um outro patamar. E eles tinham que aprender a palavra. Agora não era simplesmente aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, aquilo que todo judeu sabia e tinha como fonte principal o início ao começo, mas agora nós vamos aprender também dos livros históricos, dos livros dos profetas, nós vamos aprender da palavra. E aqui, a partir dos 12 anos, eles aprendem também agora novamente com os rabinos, com aqueles que eram doutores da lei, aqueles que conheciam a palavra. Eles aprendiam não somente a decorar, eles aprendiam a raciocinar conforme a palavra de Deus. Eles aprendiam a pensar do modo como Deus queria que eles pensassem, analisando a palavra. Então aqui eles eram levados agora com 12 anos de idade a um outro patamar. Eles eram levados agora a aprender algo a mais. Quando vinha uma pergunta, eles tinham que entender a pergunta para poder responder, e também aprendiam a questionar com outras perguntas, ou seja, usar o raciocínio, usar a razão. E isso estimula, fala assim comigo, toda sabedoria vem pelo temor ao Senhor. Então olha que interessante, olha como que as coisas vinham desde pequeno. Primeiro, em casa com os pais, colocando a questão do temor ao Senhor, reconhecendo que há um Deus, reconhecendo que sim, existe um Deus e uma palavra de Deus irrevogável, aprendendo a orar, aprendendo os primeiros passos ali. Daí agora vai para aprender de uma maneira mais concreta, ali o Pentateuco, agora já vai para um passo a mais. Então eles vão crescendo, e isso, meus irmãos, era cotidiano, isso era uma coisa que tinha com eles, é uma coisa que vinha do conhecimento, de estar usando o raciocínio, de estar usando o conhecimento. E nós precisamos entender esse princípio de Deus. A questão dos pais, a questão da casa, a questão da família, a questão da igreja, e tudo isso para que possamos, todos nós, crescer em graça e sabedoria diante de Deus. Interessante que o que tem sido jogado aí ultimamente é o inverso, tirar das mãos dos pais a questão da decisão com relação aos filhos, com relação a ensinar os filhos. Eu fiquei pasmo de ver uma notícia que saiu agora. Foi aprovada uma lei no Canadá, que misericórdia. Aprovaram uma lei, por incrível que pareça, a maioria do Congresso canadense. A questão de gênero, por exemplo, não é só gênero, religião ou qualquer outra coisa. Se por acaso a criança quiser seguir outra coisa, o Estado tem agora o poder de tirar o filho dos pais. Porque a criança tem a liberdade de escolha. E que não podemos, ainda o defensor dessa lei lá, dizendo que não podemos maltratar as crianças com relação àquilo que elas têm de liberdade. Meu irmão, é um absurdo do absurdo. Sempre houve e sempre haverá a questão de mestre e ensino. Amém, igreja?
desde casa, e cabe a nós pais, e cabe depois a outros que Deus coloca para a questão de ensinar e aprender, acompanhar e estar junto. E aqui nós podemos ver que são princípios de Deus, obviamente, coisas que sempre houve e sempre haverá. E nós precisamos estar atentos contra todas as astutas ciladas do inimigo. Então nós vamos agora entendendo os princípios de Deus, aquilo que é o caminhar do Senhor, aquilo que vem ensinando. E nós precisamos aprender e crescer na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Bom, nós vemos inclusive na palavra, eu quero que você vá comigo rapidinho, vamos pegar aqui, para a gente entender tudo isso. Lucas capítulo 2, né? Eu acho que vocês conhecem essa passagem. Quando Jesus era pequeno, com 12 anos, então veja bem, ele foi da mesma maneira homem como nós em tudo, em todas as coisas, passou por esse processo que dentro do povo judeu era comum, e aqui com 12 anos, né, ele vai para o Bet-Sefer, já passou, agora vai para o Bet-Tamud, ele é levado ao templo com 12 anos. Eu vou pegar só uma passagem aqui, capítulo 2, versículo 44, vamos pegar do 44. Então, os seus pais, José e Maria, levam-o ao templo. E de repente, eles olham quando estão indo embora e não vê Jesus. Vocês conhecem essa passagem. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, foram caminhando um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Passando 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Amém, meus irmãos? Ele foi levado lá para começar a aprender a arte de questionar, a arte de aprender raciocinando. Mas quando chegou lá, ele estava ouvindo e questionando, interrogando, de uma maneira assim, obviamente, que chamou a atenção de todos. Então nós vemos aqui o próprio Senhor Jesus nos mostrando aquilo que Ele espera de todos nós. Pastor, mas você está falando isso para quê? Eu já passei dessa fase, já passei dos 12 anos, já passei de tudo isso. Bom, meus irmãos, eu quero chegar a um ponto que é importante para todos nós. Agora eu quero dizer o seguinte, depois desse ponto aqui, que nós chamamos de Bet-Tamud, que é a casa do aprender. Agora, depois que eles passavam, eles iam até os 14 anos, então agora dos 12 ao 14, aprendendo da palavra, aprendendo dos profetas, aprendendo de toda a restante da lei. A partir daqui, ele tinha uma escolha, aquele judeu, ele tinha uma escolha, se ele quisesse, ele poderia ainda continuar a aprender, ele poderia continuar, ele podia ainda crescer mais. Amém, meus irmãos? E agora vem mais uma, que é o Bet-Midrash. O Bet-Midrash. Agora, ele tinha um ponto em que ele tinha uma escolha. E agora, ele procurava um mestre. Ele procurava uma pessoa, um rabino, um doutor na lei. Esse menino de 14 anos, se ele quisesse realmente continuar a aprender e a crescer, agora ele vinha para um outro processo. E esse processo é chamado em hebraico de Talmidim. Talmidim em hebraico quer dizer a mesma coisa para nós que discípulo. Então, a partir de agora, ele estava ali se candidatando a Talmidim. E eu quero que vocês entendam isso tudo, estou explicando como que funcionava, para a gente entender alguns princípios de Deus para a nossa vida. Então ele decidiu, eu quero ser um Talmidim, eu vou continuar. Nesse momento, ele podia voltar, retornar à casa dos seus pais. Ele ia agora aprender da profissão do seu pai. Ele ia agora crescer junto com a sua família e aprender das profissões e estar auxiliando a sua família. Ou então, ele tornava-se um Talmidim. A partir de agora, ele ia para o Bet-Midrashah. A partir desse momento, ele iria procurar um mestre. Ele iria procurar alguém para que pudesse acompanhá-lo e estar junto dele. E esse mestre, esse que estava ali, ele pegava, então uma coisa, ele querer, fala assim, querer. Fala comigo de novo, querer, ser discípulo. E agora, esse mestre fazia uma prova com eles, uma espécie de uma sabatina de novo. Ele vinha com vários questionamentos.
para ver se aquele menino realmente ele estava pronto, ele estava apto, se aquele menino realmente ele estava ali pronto para continuar no seu crescimento, continuar. Assim ele tornaria um mestre, tornaria ali algum para acompanhar, para ensinar a palavra, mas agora ele precisava passar por isso. Então, uma coisa era ele querer, a segunda coisa é passar por uma avaliação. Então ele escolhia um mestre, ele escolhia uma pessoa, ele escolhia um doutor da lei, ele escolhia alguém para que pudesse seguir e estar com ele. Então esse mestre, esse doutor da lei, essa pessoa que tinha conhecimento, ele pegava e começava a fazer ali uma avaliação. Então uma coisa, querer, outra coisa, passar na avaliação. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma comparação assim, o vestibular deles lá. Ele tinha que passar no vestibular, para realmente pudesse entrar no Bet Midishah, que ele pudesse entrar agora para uma nova fase. A partir daí, ele iria ter um novo crescimento, ele iria crescer mais. Amém? Então, uma, querer, outra é ser aprovado. E aqui era um ponto crítico, para aqueles que queriam continuar a crescer, conhecer, que queriam continuar a estar aprendendo mais e mais. Porque ali ele precisava ser aprovado. Ou ele seria aprovado e ele tornaria realmente um talmidim, um discípulo. Ou então, esse mestre, ele iria falar, olha, infelizmente você realmente é um cidadão de Israel, você tem grande conhecimento, a bênção do Senhor está sobre a sua vida, você poderá sim defender a sua fé, reconhecendo tudo aquilo que você crê, porém, infelizmente, você não foi aprovado. Aí ele voltava, ele iria novamente para a sua casa. Então veja muito bem, aqui é um ponto crítico, aqui é um ponto em que, para um judeu, era uma coisa chave, é como realmente para nós hoje a questão do vestibular, para ir para um curso superior. A partir do momento em que ele realmente era aprovado, e aquele mestre, aquele doutor, aquele conhecedor da palavra, falava assim, não, você está apto, você vai caminhar comigo. A partir daqui, ele fala uma palavra, que é a palavra-chave, e a partir desse momento você vai entender agora os princípios de Deus, você vai entender aquilo que a palavra de Deus fala conosco, e fala com cada um de nós. A hora que ele tornava um talmidim, a chave, ou seja, o código, a resposta da sua aprovação era quando o mestre falava para ele, vem e segue-me. Amém, meus irmãos? Essa palavra é meio conhecida sua ou não? Então, quando ele ouvia essa palavra do mestre, aqui ele já passou por um teste, falava, não, vem e segue-me. Aí sim, ele era um talmidim. Então, ali dos seus 14, 15 anos, ele acompanhava aquele doutor da lei. E esse acompanhamento ia até os 30 anos. Aonde ele estava junto, caminhando junto, aonde ele ia aprendendo. Ali vinha aquela questão, como diz também na palavra dos profetas, deitar água na mão do profeta, deitar água na mão do mestre. O que é deitar água? É estar junto, ajudando, caminhando, junto, aprendendo. Porque, vamos supor, vamos fazer uma análise. Até aqui eu aprendi a teoria, agora eu preciso aprender a colocar em prática, usar a minha fé, aprender a elaborar questões, aprender a defender a minha fé, aprender a todas as coisas, todos os detalhes. Então agora, a partir desse momento, ele vai caminhando junto. Amém, meus irmãos? Vem e segue-me. Esse é o ponto. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o Senhor espera talmidins, mas de uma maneira, agora tem um pequeno detalhe aqui. O nosso coração tem que estar com o coração aberto a ser discípulo do Senhor. Amém? Olha que interessante. Agora vamos aqui para a palavra do Senhor. Rapidinho, vamos lá. Eu quero voltar com vocês. Aqui no chamado, você conhece, tá certo? Vamos lá em João, capítulo 14. Vamos pegar essa passagem aqui. Olha só que interessante. Capítulo 14, versículos 12 e 13. Em verdade vos digo,
que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e a farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém, meus irmãos? Um talmidim, meu irmão, um discípulo daquela época, ele realmente, o que ele pedia, o que ele fazia, a partir do momento em que ele ia caminhando com o seu mestre, ia caminhando com aquele que era doutor da lei, aquele que era conhecedor, a partir do momento que ele ia caminhando, ia fazendo, qualquer coisa que ele pedia, os seus problemas, suas dificuldades, aquele que estava ali para ensinar, teria o maior prazer em fazer e executar. Amém? E é da mesma maneira que o Senhor espera de nós. Agora eu quero dizer para vocês que não precisamos ficar preocupados com apenas um detalhe aqui. São duas coisas que há necessidade para nós. Uma é querer ser discípulo. Outra é ser aprovado. Amém? Isso na antiga aliança. Agora para nós, o ser aprovado, isso o Senhor já fez em nosso favor. Essa é a bênção de Deus para nós. Você crê nisso? Vamos comigo aqui, só para a gente entender esse princípio. Evangelho de Mateus, volta um pouquinho, vamos lá em Mateus, o famoso chamado, né? Eu quero pegar com vocês aqui, Mateus, capítulo 4, vocês conhecem também essa passagem, tá? Olha só que interessante, Mateus, capítulo 4, o famoso chamado aqui, quando o Senhor Jesus começou a chamar os seus discípulos. Acharam aí? Amém? Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Amém, meus irmãos? Olha a palavra-chave, olha aqui o que é isso. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Meus irmãos, se aqui nós vemos esses dois irmãos, nós vemos aqui Pedro e André, se eles estavam pescando, meu irmão, obviamente, das duas coisas, uma deve ter acontecido, ou talvez até as duas, não sei, mas uma, eles não quiseram ser talmidim, amém, meus irmãos? Eles não quiseram continuar aprendendo, por quê? Porque eles não estavam lá com os doutores da lei, eles estavam agora aqui fazendo a profissão de pescador, que era da sua casa, dos seus pais. Segundo ponto, que pode ter acontecido, eles não devem ter passado no teste. Mesmo que eles quisessem, não tinham passado. Mas agora o Senhor está falando: eu te aprovo. Amém? Quando o seu irmão está ao seu lado, fala assim: o Senhor te aprova, meu irmão. Oh, glória. Olha aqui, o Senhor Jesus, Ele não falou nada, Ele não ficou questionando, Ele não fez uma indagação. Por quê? Porque agora tem algo diferente aqui, que está sobre nós, que começou aqui com a pessoa do Senhor Jesus, com o agir dEle, e é o que Ele espera de nós. Agora, nós estamos com a ação da graça de Deus. Amém, meus irmãos? O Senhor estava falando, Jesus, Ele começou a mostrar aqui, falando: olha, eu te aprovo. E essa palavra, ó, vinde após mim, é muito interessante, meu irmão. Então, por isso, nós temos que querer ser discípulo. Amém? Segundo ponto, já temos aprovação. É a mesma coisa que você, por exemplo, ser de um país aí em que o ensino superior tem vagas sobrando. A hora que você termina o segundo grau, você já tem aprovação. Não precisa se preocupar. É só entrar na faculdade, fazer a matrícula. Na bênção, gente. Então, Deus está agora mostrando. Olha que interessante, continuando. Então, ele pegou dois aqui. Imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam num barco, em companhia do seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E Jesus o chamou, e eles, deixando o barco e seu pai, imediatamente o seguiram. Amém? Olha que interessante, o mesmo chamado. E o que o Senhor fala conosco hoje? Ele está aqui, com essa grande comissão, falando com cada um de nós. O ID, meus irmãos, também está linkado a ser discípulo, porque para eu fazer discípulo, eu tenho que primeiro ser discípulo. Na bênção, meu irmão. Então o Senhor já está falando: olha, você não precisa se preocupar, eu já te aprovei. Você não precisa se preocupar porque você já está aprovado. Então só cabe a nós
a questão do querer. Na bênção, só cabe a nós agora a questão do querer. Muitas vezes, eu ficava pensando com relação a essa passagem aqui do chamado. Eu não sei se você já pensou dessa maneira. Falei, bom, tudo bem, Jesus chamou ali, né? Pedro e André, que estavam pescando, depois chamou Tiago e João, que estavam ali consertando redes, estavam com seus pais, tudo e tal, e falou, vem, segue-me. E eles simplesmente seguiram. Eu falava assim, poxa vida, mas que coisa, que pai mais desnaturado. Passa um barbudo aqui, que eu nunca vi, fala, vem, segue. E eu falo pro meu filho, vai, pode ir, pode, tchau, Deus te abençoe. Meu irmão, é que eles sabiam que esta palavra, vem e segue-me, só podia ser pronunciada por aquele que tinha autoridade para ensinar. Amém, meus irmãos? É por isso que Jesus, obviamente, era conhecido como mestre. Eles estavam ali, eles sabiam que tinha algo sobrenatural naquele homem. Sabiam que ele não era simplesmente uma pessoa que falou, vem, segue-me. Para eles era, que bênção, que maravilha. O meu filho, ele passou no vestibular. O meu filho está agora como um talmidim. O meu filho agora é um discípulo. Amém, meus irmãos? Vai ter algo a mais. Vai ter conhecimento. Vai ter sabedoria. Vai ter o conhecimento de Deus, do Senhor. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Então o ID, a grande comissão, está também baseado, meu irmão, em ser discípulo, para fazer discípulo. Na bênção. Nós precisamos aprender para que possamos ensinar. E esse é um ponto que eu quero estar pegando com vocês nessa noite. 3 coisinhas rapidinho que eu quero colocar aqui. Para que realmente a gente tenha um coração de talmidim. A primeira coisa que eu quero falar com você, cada um de nós, ter um coração ensinável. Amém? Cutuca o seu irmão, está ao seu lado, fala assim, ter um coração ensinável. Aquele que pensa que já sabe, que já conhece, tome cuidado, para que não venha cair. A primeira coisa para realmente ser um discípulo, meu irmão, é ter um coração ensinável. Conhecimento, aprendizagem, sabedoria, não existe limite. Guarda isso com você. Não existe limite. É um erro, um engodo do maligno, você achar que você já aprendeu. É um erro, um engodo você achar que você não precisa mais, que você já sabe. Tome muito cuidado, porque isso é uma das coisas que nos derruba como discípulo do Senhor. Porque o mestre continua, amém? Ele continua, ele morreu, ressuscitou e vivo está. E a primeira coisa que nós precisamos entender, tome muito cuidado. Aquela questão do eu já sei, eu posso até saber, mas sempre haverá coisas a mais para aprender. Sempre haverá. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é a questão de ter o coração ensinável, um coração aberto a aprender. E isso é uma das coisas que tem derrubado muita gente. Tem muita gente achando que já aprendeu. Tem muita gente achando que só foi chamado para ensinar. Nós somos chamados para ensinar, porque aquilo que nós aprendemos, nós devemos passar para frente e ensinar. Amém, meus irmãos? Interessante que uma outra coisa que eles falam a respeito dos talmidins é que se cobre da poeira do seu mestre. Isso é um ditado judeu. Um talmidim, um discípulo, se cobre da poeira do seu mestre. O que é cobrir-se da poeira? O mestre vai andando e você vai atrás. Você já andou em estrada de chão e você está atrás de um carro, não tem jeito de ultrapassar? Aí você chega no destino cuspindo tijolo. Não é? É isso que eles estavam falando. Ou seja, um talmidim, um discípulo, ele sempre vai estar se cobrindo da poeira do mestre. Ou seja, tem um mestre que caminha e eu vou atrás. Então sempre haverá algo para aprender. E ele ia crescendo, aprendendo, caminhando, agora junto com aquele que já tem uma experiência. Porque agora é conhecimento mais experiência. Amém, meus irmãos?
E o Senhor, Ele quer isso de nós, para que possamos passar para frente. E em nome de Jesus, eu quero dizer, cada um de nós aqui tem o coração aberto para aprender. Sempre haverá algo novo para aprender. Sempre haverá algo novo que precisamos aprender. Às vezes nós vemos pessoas falando assim, meu irmão, por que você não vai no discipulado, por exemplo? Não, porque eu já, aquela apostila, eu sei, aqui eu já conheci. Então... Meu irmão, sempre haverá algo novo. Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. E isso é bênção de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ensinada, falada, passada. Porque eu olho aqui um versículo e o Espírito Santo me mostra algo. Daqui a pouco o outro pega, lê o mesmo versículo, Deus mostra algo diferente. E isso é bênção, isso é algo que vai sempre fluindo, vai crescendo. E se eu achar que eu já aprendi, meu irmão, eu fico para trás. Porque um discípulo está sempre aberto a aprender. Ele vai caminhando, porque ele sabe que tem algo novo que ele vai aprender. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu quero colocar para vocês. Fala assim, querer ser discípulo. Amém? A questão de ser aprovado, Jesus já fez. E Ele olha para nós e fala assim, você está aprovado. Amém, meus irmãos? Pela misericórdia, pelo agir. E louvado seja Deus por isso. Graças a Deus nós não passamos por uma sabatina, por uma prova para saber do nosso conhecimento. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre as nossas vidas e o agir do Espírito nos auxilia. Ele é o auxiliador. Mas eu preciso querer. Cutuca o seu irmão, você tem que querer, meu filho. Amém. Nós precisamos querer, nós devemos querer ser discípulo do Senhor. Eu preciso querer aprender. Teve muitos que chegaram até Jesus e não quiseram. Não quiseram. Por exemplo, muitos foram curados e depois foram até Jesus porque eles queriam mais que a cura. Eles queriam aprender. Vocês conhecem a história dos 10 leprosos? Amém? O que aconteceu com eles? Só quantos voltaram? Ele curou a todos? A todos. Um voltou. Por quê? Ele estava querendo mais que a cura. Ele queria algo mais. Ele falou, olha, eu preciso aprender. Eu quero caminhar junto, eu vou junto. Para onde você vai? Olha, meu filho, eu vou caminhando. Outros chegaram para ele e falaram, mestre, eu quero ir junto com você. Eu quero estar junto contigo. Ele falou, olha, se quiser vir, venha. Mas é que nem as raposas, não tem nem lugar para ficar. A hora que deu, não deu, não deu. Mas quer vir, venha. Por quê? Porque queria aprender. E o que o Senhor espera de nós como igreja, meus irmãos, para que a gente cresça, para que possamos vencer todo o ataque do maligno, tudo aquilo que vem contaminando a igreja, eu preciso querer ser discípulo do Senhor. Eu preciso querer aprender. Quer ver um outro exemplo que é muito interessante? Aquele jovem rico chegou para Jesus, falou a respeito de tudo aquilo que ele fazia, a respeito da lei, que ele realmente reconhecia. Ele estava ali, seguindo tudo que dizia a lei para com ele. O Senhor Jesus virou para ele e falou assim, vai, vende tudo e segue-me. Ele deu ali a chave para ser um discípulo. Mas ele não quis. Então, uns querem, outros não querem. Mas o que o Senhor espera de nós é que você, eu e cada um de nós venhamos a querer, porque faz parte da nossa comissão. Amém, meu irmão? Na bênção. Então, eu quero dizer para vocês, a nossa salvação, meu irmão, a nossa salvação é de graça. Você não precisa mexer com nada. Aceitou Jesus, reconheceu, confessou com os lábios, creu no coração, está salvo. Amém. Porém, ser discípulo tem um preço. E esse preço nós temos que fazer. Nós temos que pagar. Amém? Nós temos que agir. Para cada um, uma maneira, um chamado, um modo de fazer. E o Senhor espera de nós. Então, a questão do querer faz parte. Eu quero, eu vou seguir. Eu quero ser discípulo do Senhor Jesus. Eu quero andar, eu quero aprender. Tem muita gente falando, Jesus é meu Senhor. Maravilha. Reconhece que Ele sofreu, reconhece que Ele fez, reconhece que Ele curou. E realmente age, fala e reconhece com todas as letras e palavras que Ele é Deus, fez, agiu, isso e aquilo. Porém não é modelo. Porque ser modelo é ser ali para ser feito igual. E ser discípulo é você seguir o modelo.
Amém, meus irmãos? E o que o Senhor espera de nós é que a gente possa cumprir na íntegra. Porque assim nós poderemos também fazer discípulo. E eu quero falar uma coisa aqui. Que querer seguir Jesus é ser seu discípulo e entender que ser discípulo de Jesus é ouvir da tua palavra, aprender a ler aqui na Bíblia, aprender a estudar. Amém. Mas também muitas vezes é seguir outros aqui na terra. Porque Ele é o corpo de Cristo aqui. Amém, meus irmãos? E tem gente achando que não precisa. Tome muito cuidado com isso. Porque querer ser discípulo do Senhor é muitas vezes pegar ali aqui na terra, falho, ser humano, como qualquer um de nós, e falar assim, olha, ele aprendeu, eu vou aprender com ele, eu vou seguir, eu vou estar junto com ele. Não é ser aquele robozinho, fazer igualzinho, repetir os mesmos gestos, repetir a maneira de falar, não é isso que o Senhor está esperando de nós, porém, aprender com o que ele já aprendeu. Amém, meus irmãos? Porque ser discípulo, aquilo que o Talmidim fazia, é o seguinte, você já aprendeu da palavra, agora tem alguém com experiência, e essa experiência vai passar para você, porque existe a questão da experiência, e isso, meu irmão, você não adquire lendo, isso você adquire acompanhando quem tem experiência. Na bênção, meu irmão. E o terceiro ponto que eu quero falar com você. Ter um coração que acredita na palavra do Senhor Jesus. Amém? Esse é o terceiro ponto. Então veja bem, ter um coração ensinável, um ponto. Querer ser discípulo, segundo ponto. E o terceiro ponto, acreditar que Ele nos escolheu e Ele nos capacita. Tira da sua cabeça tudo aquilo que o inimigo lança, todos os paradigmas, tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é falácia do inimigo. Eu não dou conta. Deus nunca vai me usar. Porque eu sou pecador, meu irmão. Então, não vai ter discípulo nenhum. Porque pecado há. Amém? Então, tira agora isso. Creia que Ele pode e vai te capacitar. Porque o Senhor, Ele capacita. Ele não escolhe, eu já falei aqui, a gente repete muito isso aí. Ele não escolhe os capacitados. O que Ele faz? Capacita os escolhidos. E aquilo que nós falamos, meu irmão, para ser um talmidim, você tinha que querer e ser aprovado, ser escolhido pelo mestre. E o mestre já te escolheu, o Senhor já nos escolheu a cada um de nós. E o que Ele está esperando agora é que você realmente tenha um coração ensinável, queira ser discípulo. E terceiro ponto, repreenda toda a artimanha do inimigo, dizendo, eu não posso, eu não dou conta, isso não é para mim. Não, meu irmão, onde você venceu, provavelmente o Senhor vai te usar. Você crê nisso? E isso é ser discípulo. É você estar caminhando. E lembre-se que sempre tem um período, tem um tempo. Nós não podemos achar que Deus é fast food. Você entra, já faz assim, já pagou ali, entregou o dízimo e pronto, já está tudo 10, você já é doutor e nisso, naquilo. Não, meus irmãos, tem um tempo, tem uma caminhada, tem experiência. Tem situações em que Deus te coloca para você vencer. Você já passou por situações difíceis aí, meu irmão? Só eu passei? Ninguém passou aqui, não? Já passou por alguma situação assim? É Deus que muitas vezes permite para que a gente possa crescer. Porque a situação difícil que você vence hoje, meu irmão, ali na frente você vai discipular outros, ensinar outros com autoridade, porque você vai falar de algo que você passou e você venceu. É diferente de você falar de algo que você leu num livro, falar de algo em que você realmente ouviu de uma pessoa ou de uma pregação. É você falar de algo que você passou e você venceu. E eu estou diante de uma igreja vencedora. Eu tenho plena certeza. Porque você está aqui, porque Deus tem te dado vitória. Você está aqui hoje, porque você tem tido vitória. E o Senhor quer que você realmente continue sendo seu discípulo, usando as pessoas e etc., para que você venha também discipular outros. E sempre mostrando que há um mestre dos mestres. Ser discípulo do Senhor é mostrar que tem um mestre superior. Não é amarrar na nossa perna. Não é amarrar em você. Não. É você ensinar e mostrar que nós estamos seguindo um mestre verdadeiro. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Está repreendido agora tudo aquilo que resiste. Tudo que está agora resistindo na tua mente, no teu coração.
Porque eu quero declarar que estou diante de uma igreja que tem um chamado. Um ide, fazer discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que o Senhor tem ordenado. Você crê nisso? Fica em pé, em nome de Jesus. Está repreendido agora toda resistência, tudo aquilo que bloqueia o mover de Deus. Eu quero dizer para você que é pai, você que está aqui que é pai, se o teu filho veio aqui na igreja, traga na igreja. Amém? Na bênção, pais. Se ele estiver dormindo, cutuca ele. Porque se ele está aqui, se ele não foi para aquela salinha lá para aprender a palavra conforme a idade, ele está aqui agora é porque ele deve aprender dessa palavra. Ai, coitadinho, cansou. Cutuca. Acorda. Chacoalha. Amém? Porque assim você estará fazendo bem ao seu filho. Porque o temor do Senhor deve começar desde pequeno. Não pode, de maneira alguma, quando está sendo ministrada a palavra do Senhor, permitir que alguém esteja dormindo, cochilando. E você não pode permitir que o seu filho faça isso. Você crê nisso, meu irmão? Nós precisamos entender esse princípio de Deus. Nós precisamos entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ai, coitadinho, estudou hoje. Então, cutuca, porque ele vai aprender. Mas, pode ter certeza, não deixe a falácia do inimigo roubar a bênção que Deus tem. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Amém? Não é à toa. Eu vou fazer aqui só uma explanação. Se você pegar a maioria dos que ganharam como grandes homens e mulheres de Deus, prêmios por aí na humanidade, dá uma olhadinha. A maioria são judeus. Porque eles entendem, às vezes até meio na ignorância, o princípio de Deus. O temor à palavra do Senhor. A palavra do Senhor ministrada, ninguém pode perder. Amém, meus irmãos? Fala assim, eu quero ser um discípulo do Senhor. Agora preste atenção no que você está falando, meu filho. Não quero que você fique papagaiando, não. O pastor mandou repetir, eu vou repetir. Não, preste atenção no que você está falando. Porque nós devemos querer ser discípulo do Senhor. Amém? A parte dele, ele já fez. Fala assim, o meu mestre já me escolheu. Meu irmão, se você souber o que isso tem valor, um mestre chegar e falar para você, você está aprovado. Para quem já fez trabalho aí, de pós-graduação ou acima, e você tem que escolher um tutor, é uma bênção quando você vai, escolhe uma pessoa que já está capacitada, e ela vira para você e fala assim, não, vou te acompanhar. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. E no nosso conhecimento, no nosso crescimento, nós temos que ser discípulos do Senhor. E o mestre já deu a dica para cada um de nós. Vem e segue-me. Amém, meus irmãos? Cutuca o seu irmão, está ao seu lado e fala assim, o mestre já te escolheu, meu filho. Agora aproveita e fala para ele, para quem está à direita, à esquerda, para não haver acepção de pessoas. Fala assim, agora é você, meu filho. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Inclina a sua cabeça agora nesse momento. Senhor Deus e Pai, queremos, ó Deus, que essa palavra possa...